O documento Jovem Pan começa agora. Hoje o assunto é China e Estados Unidos. Você vai ver a volta das tensões geopolíticas entre os países que podem provocar um grande embate comercial. O ânimo entre as potências está deixando o mundo inteiro em alerta vermelho. As maiores potências econômicas mundiais vivem em plena tensão. Estados Unidos e China, uma guerra comercial. Entenda no documento Jovem Pan os motivos que estão por trás do atual conflito. A verdade é que esses dois gigantes são tão inimigos quanto dependentes um do outro. O crescimento da China abala a posição de conforto dos Estados Unidos no topo do sistema internacional. A maior preocupação é que os chineses passem a ditar as regras de funcionamento da economia global. A China tem uma ambição. O gigante asiático almeja tornar-se uma potência global hegemônica. E um dos objetivos, é claro, é de reincorporar Taiwan à China, mesmo que seja necessária uma guerra. A China quer se tornar uma superpotência global hegemônica, não há dúvida sobre isso. As dúvidas são em relação ao que o país está disposto para fazer e o prazo para fazer isso acontecer. Taiwan, com 24 milhões de habitantes, se considera independente desde 1949, quando o então líder chinês Chiang Kai-shek se refugiou na ilha após ser derrotado pelo exército comunista. É como se a partir desse momento parte da China fosse fragmentada. Nesse momento, o mundo passou a ter uma China continental, comunista, e uma China insular, capitalista, ou seja, Taiwan. A ilha fica a menos de 200 quilômetros da China continental. Xi Jinping deixou claro que vê a unificação de Taiwan com a China como o objetivo principal de seu governo. O presidente Xi Jinping, em seu processo de incrementar a atuação global da China, certamente pretende também deixar um legado histórico. E, sem dúvida, a questão de Taiwan e a reunificação de Taiwan à República da China é um elemento importante e essencial dessa agenda. Mas não é algo novo, porque desde 1949 os dois lados têm objetivado esta reunificação. Em um discurso no ano passado, Xi Jinping disse que qualquer país que ousar ficar no caminho enfrentaria uma grande muralha de aço. Como a questão de Taiwan é tratada pela República Popular da China e pelo presidente Xi Jinping como um assunto doméstico, ou seja, Taiwan é uma província da China e não um país independente, o que difere muito daquela questão da invasão russa na Ucrânia, é normal que os governos chineses adotem uma postura mais dura com relação à possível interferência de terceiros países nessa questão. Os chineses sempre afirmam que política interna é um assunto doméstico e não pode sofrer aí a intervenção de terceiros países. As incursões da China no espaço aéreo e nas águas perto de Taiwan se tornaram mais frequentes e agressivas nos últimos anos, aumentando o risco de conflito. Até agora, em 2022, 465 incursões chinesas foram contabilizadas perto de Taiwan. Isso é o dobro das incursões do mesmo período de 2021, que também foi o dobro de 2020, ou seja, isso está aumentando. A China acredita que Taiwan sofrerá graves consequências se declarar-se independente. Mas a ilha diz que já é independente há décadas, com eleições e constituição própria. Embora possa haver grupos que queiram e manifestem o desejo de Taiwan se tornar independente, a realidade é que esta situação não foi reconhecida pela maior parte dos países e desde a reinserção da República Popular da China no contexto das Nações Unidas, o princípio que tem prevalecido é
pouco do conceito de uma só China, em que Taiwan é parte desta China. Nenhuma grande potência reconhece hoje Taiwan como um país soberano. A ilha e os Estados Unidos, por exemplo, assinaram em 1954 um acordo de defesa mútua. O tratado seria encerrado em 1979, quando os Estados Unidos passaram a reconhecer o governo comunista na China continental. A maior parte dos países do mundo não reconhecem a independência de Taiwan. Isso porque ninguém quer ficar mal com a China. Na verdade, tem menos de 15 países que reconhecem e são países pequenos. E ainda porque levam algum tipo de vantagem nisso, com alguns acordos bilaterais na área de educação ou até mesmo do comércio. Os Estados Unidos adotam aí uma relação ambígua com relação a Taiwan. Em primeiro lugar, os Estados Unidos aceitam e praticam o princípio da política de que existe uma só China. Por outro lado, na questão da ambiguidade, os Estados Unidos se estabeleceram justamente esse tratado para a defesa de Taiwan. Então, este tem sido sempre o ponto de discórdia entre Estados Unidos e China. Esta ambiguidade estratégica por parte dos Estados Unidos, mas que os chineses sempre gostam de enfatizar que o que prevalece é o princípio de uma só China e que esta maneira de os Estados Unidos tratarem a Taiwan, de alguma forma, deteriora um pouco do relacionamento. Falando numa possível invasão, a China também tem razões econômicas para pensar duas vezes em uma guerra. Ela pode sofrer sanções globais e o chamado escudo de silício. Então, uma invasão ou guerra não seria positivo para a sua imagem no exterior. O país tem tentado construir, ao longo das últimas décadas, uma reputação de país sério. Por mais que a gente saiba de todas as violações de direitos humanos que acontecem lá dentro. Mas também isso prejudicaria a própria China. Uma guerra no Estreito de Taiwan seria extremamente prejudicial para o mundo inteiro. No caso brasileiro, por exemplo, afetaria as nossas exportações agrícolas, porque toda aquela região se tornaria de difícil acesso na questão marítima e também o mundo sofreria ainda mais em razão do desabastecimento dos produtos que vem da China. Nós sabemos que a China se transformou aí nos últimos anos na grande fábrica global e que nós não deveríamos querer provocar, e isso também é importante para a China, de que esta provocação, uma guerra dentro desse contexto, levaria a essa quebra das cadeias globais e, muito pior do que aquilo que nós estamos vendo já como resultado da guerra da Ucrânia, o impacto disso seria muito maior, porque daí nós teríamos problemas na venda de produtos para a China e também na aquisição de produtos que vêm daquele país. Ultimamente, os Estados Unidos se envolvem em manobras políticas e ações provocatórias na questão de Taiwan e defendem que a ilha deve ter autonomia para estabelecer um governo próprio, o que gera uma linha tênue em relação à China. O que nós temos observado é que neste processo todo, os Estados Unidos vêm adotando uma postura de tensionar o máximo possível para ver aí se, de alguma forma, a China altera a sua maneira de atuar e venha a cair aí naquilo que muitas vezes nós chamamos como cascas de banana colocadas ao longo do caminho, para que os Estados Unidos reafirmem e mantenham a sua posição hegemônica global. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometeu em maio deste ano com a defesa militar de Taiwan, se a China tentar tomar pela força o controle da ilha autônoma. Biden fez as declarações em Tóquio, onde se reuniu com o primeiro-ministro e se encontrou com o imperador. Este é um compromisso que fizemos. Esta é a situação. Concordamos com a política de uma China, aderimos a ela e todos os acordos a partir dela.
Mas a ideia de que Taiwan pode ser tomada à força não é apropriada. Vai deslocar toda a região e será outra ação parecida com o que aconteceu na Ucrânia. A China criticou a declaração e pediu que os Estados Unidos mantenham a promessa de não ajudar na independência de Taiwan. Ninguém deve subestimar a determinação, a vontade e a habilidade do povo chinês em defender a soberania nacional e a integridade territorial. Não fique em oposição a 1,4 bilhão de chineses. A China considera Taiwan uma província rebelde que deve ser integrada ao país, inclusive pela força, se necessária. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que espera que os Estados Unidos e Pequim consigam administrar as diferenças sobre a ilha. Temos muitas diferenças quando se trata de Taiwan, mas nos últimos 40 anos gerenciamos essas diferenças e fizemos de uma maneira que preservou a paz e a estabilidade, permitindo que o povo da ilha prosperasse. É importante, como parte de nossa responsabilidade compartilhada, continuar a gerenciar a situação de maneira sábia. Blinken disse que os Estados Unidos não estão buscando uma guerra fria com a China. Ele destacou que a China é o mais sério desafio de longo prazo à ordem internacional. A China é o único país com a intenção de reformular a ordem internacional e, cada vez mais, o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para fazê-lo. Não estamos procurando um conflito ou uma nova guerra fria. Pelo contrário, estamos determinados a evitar ambos. Não procuramos impedir a China de seu papel de grande potência, nem impedir a China ou qualquer outro país para este assunto, de crescer sua economia ou promover o interesse de seu povo. Blinken insistiu que seu país não mudou sua política, depois que o presidente Joe Biden disse que Washington defenderia a ilha. Já a Rússia saiu em defesa da política chinesa sobre um país único. Não temos problemas em defender o princípio da soberania da China e partimos do fato de que não devem ser realizados atos irritantes e provocativos que possam agravar esta situação. O comentário do ministro das Relações Exteriores russo visa não só se contrapor à posição americana, mas é também uma crítica à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos. Ele busca legitimar a invasão na Ucrânia, falando isso. Não faria sentido a Rússia passar pano para uma possível invasão chinesa a Taiwan, sendo que ela mesma foi responsável por invadir a Ucrânia. Além disso, os dois países possuem relações muito próximas, não só pela localização geográfica, mas também por conta das ideologias autoritárias que são similares. E o pivô de uma das maiores crises recentes entre os Estados Unidos e a China foi a viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. O governo chinês já havia se manifestado contra a visita. O ministro das Relações Exteriores da China prometeu punir aqueles que ofenderem Pequim. Esta é uma farsa total. Os Estados Unidos estão violando a soberania da China sob o pretexto da chamada democracia. Tsai Ing-wen de Taiwan e sua turma estão se agarrando aos Estados Unidos e dando as costas à justiça nacional. Esses comportamentos que vão contra a tendência dos tempos não mudarão o consenso internacional de uma só China e não mudarão a tendência histórica que Taiwan inevitavelmente retornará à pátria. Aqueles que brincam com fogo não terão um bom fim. E aqueles que ofenderem a China serão punidos. Antes da chegada da presidente da Câmara, militares da China publicaram um vídeo com exercícios terrestres, marítimos e aéreos. As imagens foram divulgadas e terminaram com o slogan: "Enterrem todos os inimigos que ousam invadir, avançando para sucessivas vitórias." Com a visita de Nancy, China disse que exercícios militares no Estreito de Taiwan são necessários e justos.
中国军队在中国台湾岛附近海域开展军事训演活动。 A condução de exercícios militares dos militares chineses no mar perto de Taiwan, na China, é uma medida necessária e justa para proteger resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial em respostas aos grandes movimentos provocativos de alguns políticos dos Estados Unidos e das forças de independência de Taiwan. Durante dias, a China expressou repetidamente por vários canais, em vários níveis, aos Estados Unidos, a posição severa da China de se opor firmemente à visita de Pelosi a Taiwan. Mas os Estados Unidos e as forças separatistas de Taiwan parecem não ter ouvido em uma linguagem que as forças de independência dos Estados Unidos e de Taiwan possam entender. Na luta atual em torno da visita de Pelosi a Taiwan, os Estados Unidos são os provocadores, a China é a vítima. A provocação conjunta dos Estados Unidos e Taiwan veio primeiro. A justa defesa da China veio depois. O governo de Taiwan registrou 21 aviões do Exército de Libertação Popular da China em sua zona de identificação de defesa aérea. Segundo fontes militares, em paralelo, diversos barcos de guerra americanos navegavam pelas áreas da região de Taiwan no momento em que Pelosi chegou ao território. A 7ª Frota dos Estados Unidos confirmou nas redes sociais que o porta-aviões Ronald Reagan, que circula pela região desde o começo de julho, estava posicionado no Mar das Filipinas, ao sul do território de Taiwan. Durante a visita, a presidente da Câmara dos Estados Unidos disse que estar em Taiwan foi um encontro de amizade. Say that I'm a good friend of Taiwan. I take that as a great compliment. Quando você disse que eu sou um bom amigo de Taiwan, considero isso um grande elogio, mas recebi isso em nome de meus colegas. Viemos em amizade, agradecemos sua liderança, queremos que o mundo reconheça isso. Nossas visitas às delegações do Congresso temos 3 propósitos. Um é segurança, segurança para o nosso povo, segurança global. 2 é economia, para espalhar o máximo de prosperidade possível. E 3 é governança. Basta voltar para a Praça Tiananmen por um momento, que era bipartidário há mais de 30 anos, era bipartidário quando estávamos na Praça Tiananmen. E estávamos lá especificamente fazendo a declaração sobre direitos humanos. Mas nossa visita foi sobre direitos humanos. Era sobre práticas comerciais desleais e sobre questões de segurança de tecnologias perigosas sendo transferidas para países desonestos, para países de preocupação. Então, ao longo dos anos, sempre foi sobre segurança, economia e governança. Pelosi se reuniu com autoridades no Palácio Presidencial. A visita de Pelosi, que é democrata, dentro de um contexto em que o presidente dos Estados Unidos também é democrata, embora os dois venham de 2 ramos diferentes do poder, né, um do executivo e outro do legislativo, a percepção é de que existe aí uma atuação em consonância de ambos os lados. E é importante também enfatizar que este tour de Nancy Pelosi veio dentro de um contexto em que ela também passou por outros países, reafirmando aí a parceria Indo-Pacífica, cujo objetivo nada mais é do que conter a China naquela parte do mundo. O encontro foi encerrado com uma visita a um museu de direitos humanos, enquanto manifestantes e apoiadores esperavam do lado de fora dos portões. Sinto que este é um evento histórico importante. Ela é a 2ª na fila para a presidência dos Estados Unidos. Sua visita aqui abrirá nossas portas diplomáticas. Depois disso, funcionários dos Estados Unidos, como secretário de Estado, outros legisladores ou governadores estaduais, secretário de Defesa, etc., podem nos visitar sem problemas. Sua visita demonstra que a China é apenas um tigre de papel. A China pode fazer muitas ameaças, mas no final são apenas ameaças vazias. Segundo os especialistas, Pelosi fez uma demonstração de apoio à ilha autogovernada.
Essa demonstração de apoio a Taiwan é, na verdade, uma tentativa de conseguir apoio dos próprios norte-americanos. Ir até Taiwan e se encontrar com o presidente do país tem como objetivo sinalizar para o seu eleitorado, a menos de 4 meses das eleições de meio de mandato, que eles estão protegendo aqueles valores norte-americanos. Nancy tem histórico de provocações à China. Como congressista de 2 mandatos da Califórnia, ela visitou Pequim em 1991, 2 anos depois que as tropas chinesas abriram fogo contra manifestantes estudantis. Milhares de mortes foram registradas. Desde que iniciou a sua atividade parlamentar, Nancy Pelosi sempre teve uma postura contrária à China, sempre se queixou muito com relação à questão de direitos humanos, sempre foi muito crítica. Então, ela age dentro desta coerência que lhe é peculiar com relação ao relacionamento com a China, a despeito de o Estado que ela representa ter os seus problemas domésticos, e muitos norte-americanos entendem que ela deveria estar mais preocupada com a situação da Califórnia do que com aquilo que acontece na China. Mas é verdade, ao longo da história ela tem sido uma grande crítica, não tem sido considerada pelos chineses como alguém amistoso ao país, e é por essa razão que os chineses entendem que ela, dentro desse contexto, poderia estar agindo aí, representando os interesses de uma facção do governo Biden, ou até mesmo o próprio governo Biden, nessa tentativa de os Estados Unidos alterarem a compreensão e a interpretação da questão da política de uma só China. Antes da visita de Nancy Pelosi, os presidentes da China e dos Estados Unidos conversaram por telefone. A 5ª reunião virtual entre os líderes, desde que o americano se tornou presidente há 1 ano e meio, durou mais de 2 horas. Segundo a Casa Branca, Biden disse que os Estados Unidos não mudaram sua posição sobre o país e se opõe fortemente aos esforços unilaterais para mudar o status da ilha e minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. De acordo com a imprensa estatal chinesa, Xi Jinping alertou o democrata a não brincar com fogo em Taiwan, ilha que a China considera como uma de suas províncias históricas e reivindica sua soberania. A conversa entre Xi Jinping e o presidente Biden, que durou mais de 2 horas, é importante, porque nós temos aí 2 das grandes potências globais, as 2 maiores potências globais, que têm uma relação comercial importante e que são aí elementos essenciais da governança global. Então, nós precisamos que este diálogo entre esses 2 seja constante e que atinja objetivos que, de alguma forma, beneficiem a própria humanidade, né? Porque nós sabemos que qualquer tipo de problema entre os 2 gera aí consequências globais. Moradores de Taiwan falam sobre a aproximação dos Estados Unidos e como têm sido os dias de tensão. Desde que eles sejam de um país que seja amigável conosco, eu os convido a vir nos visitar. Eu realmente odeio o que os chineses estão fazendo, mas não há nada que nós, pessoas comuns, possamos fazer sobre isso. Vou simplesmente ignorá-los. Espero que ela não seja influenciada pela China. Ela não deve ser influenciada. E esse estado à nossa frente não deve decidir quem pode vir para Taiwan. Não estou muito preocupado, porque desde jovem já as ouvi tantas vezes. Os Estados Unidos não serão nossos verdadeiros amigos, mas os Estados Unidos não estão querendo tomar nossas terras. Sobre as circunstâncias geopolíticas, podemos apenas nos inclinar um pouco para os Estados Unidos. Caso contrário, a China logo nos terá para almoçar. E os chineses continuam esperançosos de que as tensões políticas entre os Estados Unidos e a China não desencadearão um conflito militar.
É melhor não lutar para que todos possam viver em paz. Você me respeita e eu respeito você. Essa é a moral mínima dos seres humanos. Se você não quer me respeitar e quer me intimidar, não, nem pense nisso. Não haverá nenhum conflito. Nenhum conflito. O mundo é uma grande família. Somos todos uma família. Taiwan eventualmente retornará. Taiwan é parte integrada da China e retornará à China mais cedo ou mais tarde. A guerra afetará nossas vidas, nos afetará e ferirá as pessoas comuns. Eu não acho que haverá uma guerra. Espero que não. No dia em que a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desafiou a China ao desembarcarem em Taipei, o governo de Xi Jinping reagiu com mais ameaças. A visita acirrou ainda mais as tensões entre as duas maiores economias do mundo, uma relação que já estava deteriorada por questões comerciais, pela negativa da China de condenar a Rússia pela invasão à Ucrânia e, é claro, pela própria situação da ilha. Essa visita, que até foi, pelo menos de forma publicamente, foi rechaçada pelo próprio presidente Joe Biden, coloca mais lenha numa fogueira que está bem acesa na região, principalmente em razão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Desde o começo da guerra da Rússia com a Ucrânia, nós estamos vendo ações militares pontuais, com envio de aeronaves chinesas que sobrevoam o espaço aéreo de Taiwan. Esse, sem dúvida nenhuma, é um outro aspecto que vai complicar ainda mais essas relações internacionais que já estão bastante complicadas e beligerantes. Então, do ponto de vista das relações internacionais, ficou muito mal vista essa visita da presidente do Congresso norte-americano. Depois da visita, que foi classificada como uma grande provocação política, a China fez manobras militares em 5 áreas ao redor de Taiwan, com munição real e o fechamento do espaço marítimo e aéreo nesses pontos. Taiwan disse que não recuará. Diante da escalada deliberada de ameaças militares, Taiwan não recuará. Defendemos a soberania da nossa nação e continuaremos a defender a linha de defesa da democracia. Também queremos cooperar com todas as democracias ao redor do mundo para proteger os valores da liberdade. Lembrando que os chineses, eles fazem, durante décadas, sucessivos treinamentos militares em torno de Taiwan. Então, Taiwan não tem nenhuma condição de resistir a uma invasão chinesa e os Estados Unidos também não têm a menor intenção de apoiar militarmente Taiwan. Esse imbróglio diplomático tende a se estabilizar, beirando a normalidade, com a mudança da presidência do Congresso norte-americano. Mísseis foram disparados em torno da ilha. A emissora estatal da China divulgou novas imagens, enquanto Pequim realizava seus maiores exercícios militares de todos os tempos em Taiwan. Um especialista militar disse que as operações deixarão um efeito de dissuasão mais forte do que nunca. Esta operação militar conjunta, em termos de força do exercício, abrange terra, mar e ar, incluindo a força de apoio estratégico. A capacidade de operações conjuntas foi muito melhorada. Em segundo lugar, existem muitos exercícios, incluindo uma série de assuntos de controle de risco do mar para o ar. Em terceiro lugar, o escopo do local do exercício é relativamente amplo. Ao mesmo tempo, 6 áreas de treinamento do exercício foram montadas ao redor da ilha de Taiwan para realizar exercícios conjuntos de mar e ar,
munição real de longo alcance e tiro ao vivo, de longa distância. Pode ser demonstrado todo o controle completamente às saídas da ilha, que representa um grande impedimento para as forças de independência de Taiwan. As operações militares conjuntas têm vários avanços importantes. As operações cobrem uma ampla gama de zona de exercício que não foram vistas em qualquer operação militar anterior para dissuadir as forças secessionistas da independência de Taiwan. A China declarou que vai responder com firmeza ao que define como uma violação de sua soberania. O Ministério da Defesa prometeu ações militares seletivas. Na atual discussão sobre a visita de Pelosi a Taiwan, os Estados Unidos são os provocadores e a China é a vítima. A provocação conjunta Washington-Taipei veio primeiro. É justo a defesa da China vir depois. Este analista político de Taiwan comentou as duras advertências e ameaças da China contra a visita de Pelosi. Na política dos Estados Unidos, o presidente da Câmara tem o direito de fazer visitas oficiais a outros países. Em termos de relações entre Estados Unidos e Taiwan, sua visita, Nancy Pelosi, a Taiwan não quebrou nenhum precedente. A visita não altera a própria natureza do relacionamento entre Estados Unidos e Taiwan, que não é oficial, mas é próximo. A forma como Pequim está reagindo, sinto que tem mais a ver com sua política doméstica. Pode ser para desviar a atenção do descontentamento público doméstico contra questões como as políticas da Covid ou da economia. Sinto que essa reação chinesa permitirá que os Estados Unidos, Taiwan e outros países vejam que a China continental não opera como outros países livres e democráticos. Terá um efeito longo e duradouro depois disso. Os ministros das Relações Exteriores do Sudeste Asiático tentam acalmar as crescentes tensões. O porta-voz da Associação de Nações do Sudoeste Asiático disse durante a reunião que todos tentarão encontrar maneiras de garantir que o Estreito de Taiwan possa ser parte pacífica disso tudo. A agenda para os ministros das Relações Exteriores inclui um tópico sobre a questão regional e global. Acho que os ministros das Relações Exteriores aproveitarão essa oportunidade para discutir e trocar opiniões, bem como encontrar qualquer terreno comum para que a associação possa participar na facilitação e emitir recomendações para que a situação em Taiwan seja estável e não leve a um conflito e não aumente o calor político entre todas as partes envolvidas. Esperamos que as partes interessadas não tomem medidas que possam deteriorar ou aumentar as tensões. Não acho que a escalada os ajude a resolver os problemas ou as diferenças. Novamente, enfatize a necessidade de todos os terceiros. Reafirmamos a posição dos princípios básicos para que possamos garantir que o Estreito de Taiwan possa ser parte pacífica dessa região. Reaffirm, the position to all of these basic principles, so that we can make sure that, Taiwan Strait will be a peaceful part of this region. O ministro das Relações Exteriores chinês também falou sobre estratégias para manter a tranquilidade entre os dois lados. Os dois lados fortalecerão a comunicação estratégica. Enfrentarão conjuntamente os desafios de vários efeitos colaterais e mantiveram conjuntamente a estabilidade alcançada de maneira incômoda na região. Ele ainda completou que os planos futuros são de desenvolvimento em relação à Associação de Nações do Sudoeste Asiático. Neste outono, o Partido Comunista da China realizará seu 20º Congresso Nacional, com foco na implantação das tarefas estratégicas e das principais iniciativas para os próximos 5 anos. Recuperação econômica regional e mundial, e para fornecer mais oportunidades de desenvolvimento para os países da associação. Antony Blinken, durante o encontro, disse esperar que Pequim não fabrique uma crise ou busque um pretexto para aumentar sua atividade militar agressiva.
Os Estados Unidos continuam a ter um interesse permanente na paz e na estabilidade em todo o Estreito de Taiwan. Nos opomos a qualquer esforço unilateral para mudar o status, especialmente pela força. Continuamos comprometidos com a nossa política de uma China independente, guiada por nossos compromissos sobre as relações de Taiwan, os 3 comunicados e as 6 garantias. Eu quero enfatizar que nada mudou em nossa posição e espero sinceramente que Pequim não fabrique uma crise ou busque um pretexto para aumentar sua atividade militar agressiva. Os principais países ao redor do mundo acreditam que a escalada não serve a ninguém e poderia ter consequências não intencionais que não atendem aos interesses de ninguém, incluindo membros da associação e incluindo a China. Nos últimos dias, procuramos engajar nossos colegas em todos os níveis de governo para transmitir esta mensagem. Manter a estabilidade através do Estreito é do interesse de todos os países da região. Até agora, no entanto, é a ilha asiática que paga o preço maior pela convidada norte-americana, com uma série de sanções anunciadas pela China. A ilha nunca teve um histórico tranquilo e agora carrega mais problemas. Essa situação de Taiwan, ela não é de hoje, é uma situação que tem mais de 100 anos, em que são várias as revoluções, tanto chinesas como a invasão japonesa e tudo. A história de Taiwan não é uma história de muita tranquilidade, né? A ilha de Formosa, como foi apelidada pelos próprios portugueses que colonizaram aquela ilha, não é uma história de tranquilidade, mas com certeza essa tranquilidade que já não existia desde a década de 70, hoje em dia passa por momentos mais críticos, de maior tensão, inclusive com a guerra da Rússia e Ucrânia, que tem um impacto muito grande, que parece ter aberto a possibilidade mais efetiva de que haja um conflito armado naquela região. O governo local afirma que a China faz um bloqueio aeronaval e a agência de notícias estatal informou que Taiwan já negocia com Japão e Filipinas rotas alternativas de avião para furar o suposto bloqueio chinês. E vieram mais sanções à ilha. A suspensão de importações de itens como frutas e produtos de pesca. Inclusive, a China começou exercícios de tiro em algumas áreas a cerca de 20 quilômetros da costa da ilha. Esse é o pico da temporada de pesca. E agora, a preocupação chega para quem vive dessa atividade. Tivemos que alertar continuamente 10 a 20 barcos por rádio para saírem e ficarem longe. Também há perguntas dos barcos sobre a localização das áreas de exercício. A tensão durante a crise anterior de 1995-96 também foi alta, mas desta vez está acontecendo nas águas circundantes de Taiwan. Ainda há esperança para alguns, mas as consequências são inevitáveis. Contando que fiquemos longe das zonas de exercício, acho que vai ficar tudo bem. Podemos evitar as áreas, mas psicologicamente ainda haverá estresse, certo? E se algo der errado com a mira e ela se extraviar? Acho que ainda vou sair. Preciso do dinheiro. Sem dor, sem ganho. O secretário executivo da Associação de Pescadores lamenta a situação e não sabe o que fazer. O impacto é enorme, porque é o pico da temporada de pesca. Há muitos protestos dos pescadores, mas não há muito o que possamos fazer. Eles fazem o que querem. Além de prejudicar a pesca, a China paralisa as exportações de areia para Taiwan. A alfândega chinesa ainda suspendeu as importações de 35 exportadores de biscoitos e doces. Nós tivemos uma época de sanções até muito mais graves na época do governo Trump, né? Essas sanções diminuíram e há uma interdependência internacional muito grande entre esses dois países, a primeira e a segunda economia do mundo. Então, por mais que haja essas demonstrações de poder de uma e de outra nação, essa interdependência econômica e política impede que haja
instrumentos mais efetivos, porque nenhum dos dois autores aí, nenhum dos dois atores internacionais quer perder dinheiro. Grande parte, né, do mercado financeiro chinês depende de Taiwan, né, para exportações para outros países, até mesmo fechar negócios com outras regiões do mundo. Então, Taiwan é uma região que possui liberdade econômica, enquanto que a China, o resto da China, ou boa parte do território, não todo, mas boa parte, tem um governo forte, né, que controla a economia. Então, diante dessa contradição, a China, ela vê Taiwan como um instrumento importante para fazer os seus negócios mundo afora. E, claro, como eu disse, havendo o acirramento dessa situação, a China se sente, sim, atacada, né, pelo governo norte-americano, porque isso implicaria não apenas em perda de um território muito importante, mas também teria um impacto sobre as suas dinâmicas comerciais no mundo inteiro. Havendo, de fato, um acirramento dessa crise, a tendência é que os Estados Unidos solicitem, né, aos seus países apoiadores, entre eles o Brasil, a entrada, né, no embargo econômico contra a China, né? Mas isso é muito difícil de acontecer, porque uma situação de calamidade econômica mundial só ocorreria se os Estados Unidos, de fato, mandassem armas para Taiwan e apoiassem uma declaração de independência da ilha, né? O que é muito difícil. Mas ainda assim, esses burburinhos, né, que ocorrem diplomáticos, eles já trazem consequências ao mundo, né? E ao Brasil não fica diferente disso. Vários encontros com autoridades acontecem a fim de dar atenção especial para o momento conflituoso entre China e Estados Unidos. Essa parceria e relacionamento também é importante para os eventos no Índio-Pacífico, enfrentando a situação nesta área, especialmente no que diz respeito à China. Há algumas novidades nesta frente e temos que falar sobre isso. Para este professor de Relações Internacionais, daqui para frente, a tensão deve aumentar sem novidades de paz. Agora a China ela tem um pretexto para fazer, não digo uma invasão imediata, mas para escalar a sua retórica, mas sobretudo escalar as suas ações militares. Então nós podemos esperar mais tensões nos próximos meses, com ações do tipo de sobrevoo, né, da Força Aérea Chinesa sobre a ilha, como aconteceu durante a visita de Nancy Pelosi, eventuais rupturas ali no comércio com Taiwan. Pode parecer uma situação estranha. A China não reconhece Taiwan como um país independente, mas comercializa com Taiwan. Isso é super problemático não só para a Ásia, mas para a economia global. Por quê? Porque Taiwan é responsável aí por 2/3 da produção de semicondutores. Então, qualquer eventual bloqueio ao comércio com Taiwan vai impactar o mundo como um todo, e a China parece estar disposta a usar desse poder de barganha para fazer com que os Estados Unidos reflitam melhor sobre o seu papel em defender a ilha. Estados Unidos e a China avançam em uma espiral de ameaças. A esperança é de trégua para muitos. Possivelmente a tendência é uma amenização, uma vez que nem para a China nem para os Estados Unidos compensa qualquer tipo de conflito, nem econômico, nem armado, nem diplomático. Me parece que o capital e a questão financeira, ela não tem posição política, a não ser econômica, e o objetivo é manter a harmonia entre as nações com a intenção de aprimorar as relações comerciais. Por hora, acredito que as tensões vão permanecer um pouco mais elevadas, mas eu não acredito que haja, por enquanto, nenhuma medida mais efetiva, mais beligerante por parte de nenhum desses países. Enquanto isso, esses países se armam cada vez mais, compram mais equipamentos militares e, dessa forma, Estados Unidos e Rússia, por exemplo, são os maiores beneficiados com essa corrida armamentista que muitos chamam, né, da Guerra Fria 2.0, aí, um novo período da Guerra Fria, com uma outra roupagem, com uma outra cara, mas não deixa de ser uma nova corrida armamentista. Algumas pessoas ganham muito dinheiro com isso, não tenha dúvida nenhuma.
Uma guerra comercial que há séculos existe e parece caminhar sem definição. Enquanto isso, Taiwan tenta sobreviver às ameaças e luta para validar sua independência. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo o nosso conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.